De Bo In Ra, o caminho para Deus. Vamos ler os dois últimos capítulos. O 6º capítulo, intitulado Grande Combate. O facto que tu não tenhas encontrado até hoje o teu Deus em ti e que não estejas ainda unida a Ele, o teu Deus vivo, na sua luz, vai ser uma prova suficiente que tu ainda estás sob a alçada ou sob o dominado por o poder de algum outro que não é o teu Deus e que não és tu próprio. Estás encadeado, estás preso a laços temíveis dos quais só te podes libertar à custa de um combate forte, duro, violento. Talvez seja conveniente tentarmos reconhecer quem é aquele ser que temos que enfrentar. Aquele ser que te mantém sob laços invisíveis é ele próprio invisível. Ele faz venerar-te como Deus, entre aspas. Deixa-se oferecer sacrifícios que tu por vezes podes sentir, mas que tu jamais sondarás nas suas profundezas. Ele não é certamente um ídolo imaginário. Ele não detém em si o seu poder pela tua fé, à custa da tua fé. De igual modo, assim como diziam os antigos dogmas e tradições, ele não é um inimigo de Deus, nem o seu antagonista, pois ele não sabe nada de Deus e toda a fé em Deus é para ele uma tolice humana. Quando ele vê o ser humano aspirar a Deus, ele convence ser ele próprio o único Deus possível e apresenta-se como sendo o objeto da aspiração. Mas se ele reconhece que o ser humano tenta, em verdade, procurar uma via pela qual ele poderá escapar às suas cadeias, ele torna-se para essa pessoa um inimigo temível e procura pôr fim aos seus dias terrestres. Se o seu poder não tivesse limitado por um poder superior ao seu, então, em verdade, nenhum ser humano da Terra poderia jamais chegar a Deus durante esta vida terrena. Um dos que souberam libertar dos laços de ferro deste dominador invisível falou-vos dele como do príncipe das trevas. Mas não vejo compreendido de quem ele falava e ainda hoje se ignora. Quando não se preferiu fazer da palavra um simples símbolo, fez então um papão através da imagem que lhe foi atribuída como correspondência. Ora, aquele que o mestre sublime, Jesus, entre parênteses, diremos, designava como o príncipe das trevas, no sentido preciso em que ele entendia, é realmente um príncipe da noite cósmica, ainda que o seu poder tenha sido grandemente rebaixado, diminuído, por esse homem que pela primeira vez dos seus lábios
designou-o de tal modo. Trata-se, ou é questão aqui, de uma entidade real do cosmos invisível físico, a qual tudo está sob unidade na Terra, enquanto seja de natureza terrestre. Até que ela se desagregue ela própria um dia com este planeta, até que ela se dissolva numa força cósmica inconsciente. Já estamos a ver aqui, agora num breve comentário, como é perigoso toda a ideia da dissolução no inconsciente, como a busca do inconsciente no fim do século XIX, que apanhou tantos filósofos e pensadores, entre nós o próprio Antero Quental, essa busca da noite e do não ser, acaba por ser um envolvimento por uma entidade subtil que envolve o planeta e que envolve as pessoas, mas que tem que ser desmascarada e vencida. Pelo facto da tua animalidade terrestre, que engloba também o teu pensamento, e tudo o que o homem da terra criou e criará jamais dobras mecânicas, estarás inteiramente submetido ao poder desta entidade. Aqui também podemos ver todo o perigo, toda a ameaça do endeusamento da tecnologia, das coisinhas, dos objetos cada vez mais aperfeiçoados, mas que estão completamente dominados, envolvidos por esta aura e por esta entidade negativa. Ele é o mestre da natureza terrestre e por isso, mestre também da tua animalidade terrestre. De tal modo que poderias, em verdade, venerá-lo como Deus, se não fosses outra coisa que este animal da terra. É apenas porque tu és também outra coisa que uma criatura da terra que tu podes escapar. E, graças ao que em ti é imperecível, tu te poderás elevar acima dele, o perecível. Apesar desta elevação, tu continuarás ainda assim, tal como antes, sob o domínio e império do teu estado carnal terrestre, mas como alguém que toda a vida que não está mais submetido ao seu poder incondicionalmente, mesmo se este se faça por vezes sentir de uma forma dolorosa. É, na realidade, uma empresa, uma aventura muito audaciosa desafiar este poderoso do cosmos. Para sustentar tal combate, não chega ao ser humano apenas a coragem humana. E contudo é preciso que tu te envolvas, empenhes, te entregues a esta luta e a sustentes. Esta luta que só terminará quando um dia o animal terrestre no qual tu vives se soltará, se desprenderá de ti, tu, o imperecível, o espírito, diremos. Mais do que um já conheceu a sua perda no campo de batalha e que, com grandes gestos, tinha tido a temeridade de querer suster esta luta sem saber que ele teria que batalhar, cruzar com o ferro. Enquanto viveres na terra, a ajuda do alto é necessária aqui também, se tu queres tornar-te vitorioso. E de facto aqui o campo da batalha não está apenas em ti mesmo só. Do exterior,
tu serás também desafiado a um combate encarniçado. E ser-te-á necessário incessantemente dares prova numa simples defensiva, pois da tua parte a abertura deste combate não deve jamais consistir num ataque, mas somente numa recusa oposta ao mestre do animal terrestre. Este último, o animal terrestre, devendo tornar-se doravante um instrumento terrestre teu, para ti, enquanto que tu antes estavas submetido a ele, tu, o imperecível. Isto é muito importante, esta afirmação de que nós não devemos atacar o mal ou a entidade negativa, mas devemos apenas saber nos defender e sabemos tentar controlar, dominar o animal terrestre em nós com os seus instintos. Jamais o príncipe deste mundo ou da sua sombra material jamais renunciará de boa vontade ao que lhe compete no seu poder e que, contudo, tu tens de necessariamente pôr ao serviço da tua vontade, se tu queres já, durante esta vida terrestre, chegares em ti mesmo ao teu Deus. Muito importante esta afirmação. Temos que retirar as nossas forças anímicas sujeitas às forças negativas ou à entidade negativa ou aos nossos instintos incontrolados e devemos submetê-las para podermos chegar à experiência, à realização de Deus em nós. Tu não podes também conceber o teu comportamento de outro modo que como uma presunção, pois todo o espiritual e por esse lado também o teu Deus, aos olhos dessa tal entidade, uma quimera tua, que para ele parece a única criatura entre todas as que dependem da terra do seu poder, que está a parecer-lhe estranha, que está a tentar fugir. Ele jamais entra ele próprio em luta. Ele despreza-te demasiado para isso. Ele permanece o príncipe do animal terrestre, mesmo no combate, e deixa os seus servos a cuidar de combaterem. Isto nós vemos como no mundo, hoje em dia, muitos países mais imperialistas contratam mercenários ou têm os seus espiões, os seus criminosos que matam, seja os cientistas, seja as figuras do bem. São servos das forças negativas. Voltemos a Boilerá. Assim, a luta é muito desigual, na qual tu tens de medir sozinho, incessantemente, com um grande número de adversários. Por parte deles, um só já chegaria para te vencer, se as forças superiores do espírito não renovassem incessantemente as tuas. Muito importante isto. Daí há muita importância da oração, da meditação, da invocação dos mestres, dos santos, dos anjos, das bênçãos divinas, para recebermos as forças espirituais, para vencermos as entidades visíveis ou invisíveis que nos tentam manter manipuladas, dominadas, animalizadas.
É pesado de consequências o dia em que o teu ser interior se eleva contra o poder deste príncipe invisível e toma o partido de se recusar para sempre a obediência àquele do qual se encontram devotas não só as suas próprias tropas, mas também seres profundamente caídos. Os mestres caíram de uma radiação sublime outrora. Segundo as tuas primeiras impressões, tu poderás ver-se facilmente nisto apenas uma comédia infantil, na qual tu serias o ator, mas sem efeitos nem consequências no reino invisível do cosmos. Mas tu rapidamente vais ficar de outra opinião e aprenderás mesmo claramente a ver contra quem tu deves lutar doravante. Contudo, quer que seja que te aconteça, não percas a coragem e sabe que uma ajuda superior está próxima de ti. Mesmo quando tu estivesses convencido da tua derrota, tu não poderás jamais sucumbir enquanto fundares a tua confiança na vitória, na força do Espírito, exclusivamente. Na força do Espírito, na força divina, eu confio, eu assimilo esta força e eu resisto. Voltemos a Goenhar. Aqueles que sucumbiram foram sempre demasiado seguros da sua própria força, de tal modo que o socorro da força do Espírito não se pôde associar ao seu combate. É somente se tu deixas a força do Espírito tomar parte na batalha que ela poderá combater por ti, contigo. Não são nem os piores nem os menos corajosos aqueles que não consentem voluntariamente a permitirem ao Espírito esta participação no combate. Não é sempre por autossuficiência que um ser humano crê ter em si a força para ganhar por si mesmo, mas é sempre por um erro estreitamente humano que ele se crê capaz de ganhar por si mesmo a vitória da alta luta sem o socorro do Espírito. Então, não se lhe pode dar essa assistência, mesmo se ele tiver uma necessidade urgente de ajuda do Espírito, porque pelo seu comportamento ele declina o socorro que o quereria conduzir a vencer o combate no seu termo. Aquele que quer estar seguro da vitória não deve jamais querê-la obter pela sua própria força. É com gratidão que ele deve aceitar que é a força superior do Espírito que lhe dá a vitória, que lhe traz a vitória para ele. É preciso que ele permaneça a todo momento consciente nele próprio que tudo o que do Espírito se exige dele é a sua vontade de sustentar o combate e que a resposta decisiva só pode provir do Espírito unicamente. Quanto àquele que crê poder assegurar-se da vitória pelas suas próprias forças, e agora comentamos e vemos como ao longo dos anos alguns gurus ou mestres têm sustentado esta mistificação de que o ser humano é Deus, ou que o ser humano é todo-poderoso, ou que o ser humano pode dispensar os mestres a Deus, e será fatal por vezes se virar envolvido em grandes lutas, na grande luta da libertação e da realização divina. Quanto àquele que crê ainda assim poder assegurar-se da vitória apenas das suas só forças, ele subestima o resultado do combate. Ele não suspeita que não se trata finalmente aqui senão de
subtrair um elemento da Terra aos seus laços terrestres, a fim que ele possa unir-se ao Espírito. Subtrair, de tirar um elemento da Terra dos seus laços terrestres, a fim de que se possa unir, que se possa elevar ao Espírito. Certamente que mesmo depois de teres obtido a vitória graças à força do Espírito, tu serás constrangido a permanecer pela tua própria natureza terrestre sob a dependência do príncipe deste mundo enquanto viveres nesta terra. Contudo, é apenas o elemento destinado a decompor-se um dia, o teu elemento perecível ou corporal, que continuará ligado a ele. Mas o que está bem acima desta substância perecível pertence-te enquanto ser humano terrestre, qualquer que seja o nome que tu lhe possas designar, seja como espírito, como centelha, seja como corpo de glória, como Shvarnat, Hogwait, e tal será o teu bem próprio mesmo depois da morte física, e pertencer-te-á, unido a ti o imperecível para toda a eternidade. Isto é muito importante, temos esta consciência, porque seja invisível, seja invisivelmente, seja em sonhos, seja na realidade, volta e meia há seres ou entidades que nos tentam submeter, ou dominar, ou hipnotizar, ou manipular. E temos que resistir, invocando o Espírito, a força do Espírito, estando já ligado a ela por tudo o que o Boin Ra foi afirmando ao longo deste livro, nesta determinação de atingirmos o mais alto objetivo, de não pactuarmos com os sims ou não volúveis nossos que nos possam fazer afastar desta ligação superior, desta unificação de todas as nossas forças anímicas, psíquicas, sentimentais e da ação sob a luz do Espírito, sob a aspiração da ligação ao Espírito, aos mestres, a Deus. Assim, segue confiante e seguro para este combate, no qual só podes vencer que na defensiva e pela força do Espírito. Tu chegarás certamente à vitória se tu deixas a força do Espírito participar no teu combate. De outro modo, certamente, seguramente, tu deves fazer aqui o que te incumbe. Mas o teu contributo consiste a todo momento apenas em recusar-te a submeteres ao poder cósmico da força do ser maléfico, demoníaco, terrestre, e voltares, ou fazeres regressar a tua vontade, ou virares a tua vontade numa resistência contra ele, sem descanso, constantemente na tua vida terrestre. Se tu realizares sem cessar esta parte que te compete, a alta força do Espírito assegurará por ti a vitória. Poderás então aprender a unir para sempre o teu elemento espiritual, para unires ao teu elemento espiritual o teu elemento terrestre no que ele tem de incorruptível, de imputrescível. Unido deste modo em ti mesmo, tu jamais poderás perder o caminho em ti que te leva a Deus, até que um dia atinjas em ti mesmo este fim supremo. Assim termina este capítulo, que apela à nossa luta contra a entidade negativa, que de certa forma, algumas formas de Deus, mais violentas concepções de Deus, estão no fundo ligadas, nomeadamente
o Jeová vingativo, pelo que devemos, sobretudo defensivamente, recusar-nos a fazermos o mal ou a submetermos a impulsos e instintos baixos, animais negativos. E evocar sem cessar a tal oração incessante que Erasmo de Roterdão falava no seu livro Modo de Orar a Deus e no Inquiridion Cristão, estimulando-nos a manter sempre a nossa alma numa certa tensão de aspiração e de chama de amor pelo amor em si e no universo que nos rodeia. Temos graças ao fim do 6º e penúltimo capítulo desta valiosa obra de Boin Ra, O Caminho para Deus. Saibamos então entrar mais no nosso coração, abrir mais o olho espiritual, concentrar-nos mais nele e avançarmos no mundo espiritual para planos de mais luz e de amor. Amém.